é difícil pensar em como fazer um resumo breve sobre a história do brasileiro Marcelo Ramos Mota. Dadas as devidas proporções, assim como Aleister Crowley, Marcelo Mota carregou uma fama que perdura até hoje. Ele foi discípulo e seguidor de Karl Germer, o alemão que Aleister Crowley designou no seu testamento como seu sucessor, tanto na Ordo Templi Oriente como na Astrum Argentum, e a partir da influência de Germer, Mota dedica a sua vida em prol da divulgação de Telemann no mundo. Ele publicou livros, fez parceria com o roqueiro Raul Seixas, inclusive escrevendo letras e influenciando bastante o cantor, além de plantar diversas sementes no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, que floresceriam e fariam do Brasil o país que mais interesse em Telemann no mundo. Mota também não era uma pessoa inocente. Ele tinha vários problemas, como todo mundo tem, e ele mesmo reconhecia nos seus livros que ele tinha traços paranoicos e autoritários. A trajetória dele vai acabar levando ele a entrar em xeque com diversas outras pessoas importantes da história de Telemann, como Phyllis Sackler, Grady McMurtry, Kenneth Grant, Gerald York e outros. Uma questão que pode não ficar muito clara nos meus vídeos é por que eu trago tantas cartas e faço questão de fazer citações que às vezes são enfadonhas. O Mota, eu acho que é um grande representante disso, porque ele é extremamente difamado ao longo da história telêmica por conta da sua trajetória. E por isso é fundamental que sejam mostrados os documentos como eles são, para que você que esteja assistindo possa ouvir e tirar suas próprias conclusões do que significa cada papel e qual é a relação dessas pessoas umas com as outras. No vídeo de hoje você vai acompanhar parte do desfecho da trajetória de Marcelo Ramos Mota. É parte do desfecho porque a história continua até hoje. E até hoje, o Mota é uma pessoa relevante. Mesmo os detratores da história do Mota não conseguem não falar sobre ele. Inclusive, uma das pessoas que é fundamental na história da OTO do Califado, James Wasserman, que foi discípulo do Mota, reconhece que o Mota foi um mal necessário para a estruturação da OTO como é hoje, porque por conta do movimento do Mota em relação ao OTO, isso obrigou os estadunidenses a deixarem suas picuinhas de lado, se juntarem e especialmente estudarem coisas sobre a estrutura da OTO que eles não sabiam, de forma a combater o movimento do Mota. Então alguém que tem uma força nesse sentido não é alguém irrelevante, não é um louco, não é um desvairado. É uma pessoa que de fato teve muitas ações polêmicas e comentários que podem ser chamados de altamente problemáticos, mas ainda assim, como Crowley e outras pessoas fundamentais para Telemann, ele foi uma pessoa extremamente relevante. Então no vídeo de hoje você vai acompanhar especialmente o processo judicial de 1985 contra Grady McMurtry e outras pessoas e o precoce falecimento do Mota em 1987. Sejam bem-vindos ao canal Sirius 93. Se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, você pode entrar em contato comigo pelos links na tela ou na descrição. Mota conta que em 1981 morava em um apartamento de um quarto em Nashville, Tennessee, que também era o escritório da SOTO, Society Ordo Templi Oriente. Sobre os eventos desse ano, James Wasserman conta na sua autobiografia: também me vi pressionado por preocupações mais abrangentes. Enquanto participava da festa anual de Natal da Weiser, no final de 1981, Donald me informou que Marcelo Mota estava processando a empresa por violação de direitos autorais. Tive uma sensação de constrangimento, como se Mota fosse minha culpa. Eu também sabia que tinha a chave para a vitória de Donald. A essa altura, Mota já havia incorporado a sua Sociedade Ordo Templi Oriente, SOTO, porque sabia que apenas a OTO poderia possuir direitos autorais. Expliquei a Donald que a OTO de McMurtry poderia ajudar a vencer Mota, mas a consequência seria que ele precisaria reconhecer a OTO de McMurtry como detentora dos direitos autorais do espólio de Crowley. Eu sabia, por meio de pesquisas jurídicas anteriores, que a lei da época exigia que todas as partes que possuíssem direitos autorais conjuntos concordassem em abrir uma ação por violação de direito autoral. Mesmo que não contestássemos a reivindicação de Mota sobre uma parte dos direitos autorais através da sua SOTO, o fato de Grady ter uma reivindicação ainda mais forte, mas se recusar a fazer valer uma queixa de violação, significava que os esforços de Mota fracassariam. Mas essa estratégia envolvia o reconhecimento de que a OTO, de fato, possuía os direitos autorais.
Donald concordou que seria uma decisão empresarial sábia reconhecer os direitos autorais da OTO. Dessa forma, Weiser poderia proteger as suas propriedades de outras editoras que lançassem edições concorrentes, como tinha sido o caso ao longo da década de 1970. A título de exemplo, houve pelo menos 3 edições separadas do livro de Todd. Em algum momento, entre 1978 e 1982, Motta enviou uma carta para o seu discípulo Jeremy Ellis, na Inglaterra, que era diretor da SOT, se queixando de forma virulenta do que Motta considerava versões pirata de publicações das obras de Crowley. Kenneth Grant e John Simon estavam publicando algumas obras como o Confessions of Aleister Crowley, e na visão de Motta, esses direitos pertenciam à OTO, da qual Grant foi expulso em 1955. Na carta, Motta, de forma virulenta, diz: "Você diz que custará cerca de 12 mil libras para ter os ladrões eliminados. Eu gosto da sua expressão elegante. Está de acordo com os melhores padrões da máfia, CIA, do Serviço Secreto Britânico, quando havia necessidade ou motivo para isso. Bem, por essa quantia de dinheiro, você poderia muito bem processá-los. Em resumo, Frater, muito simplesmente, se você vai contratar seu assassinato a terceiros, uma vez que você faz um pacto com criminosos, você está inteiramente nas mãos deles. Primeiro, você paga para eles matarem alguém. Depois, eles te chantageiam para cooperar com eles pelo resto da vida com base nisso. Eu continuarei suportando você até que você cresça ou até que eu encontre alguém que mostre coragem moral para controlar advogados o suficiente e coragem física para matar ladrões, além de testemunhas suficientes para escapar disso sem estar comprometido com criminosos profissionais em qualquer nível." Não está claro exatamente o que ocorreu entre Motta e Ellis. Motta fala que Ellis estava falhando nas suas ordalhas da AA. Esse é um argumento que Marcelo usa com muita frequência para expulsar as pessoas, e que Ellis não aguentaria a pressão do processo judicial que Motta pretendia mover na Inglaterra. Fato é de que Ellis, de fato, foi pressionado a renunciar ao seu cargo de diretor da SOC. O jornal Times, de 22 de outubro de 1982, conta uma controvérsia legal sobre as obras de Aleister Crowley, o mago negro que se descreveu como a grande besta 666 e discípulo do diabo, levou à acusação de 2 homens por posse de dispositivo incendiário, informou o Tribunal Criminal Central ontem. Jeremy Ellis, de 24 anos, envolveu-se no ocultismo e magia negra e acreditava que Rutledge e Kegan Paul, os editores, haviam infringido os direitos autorais das obras de Crowley, ouviu o tribunal. Ellis, da St. Thomas Road, Finsbury Park, norte de Londres, foi condenado a 12 meses de prisão por posse de um dispositivo incendiário com intenção de danificar ou destruir propriedade e livros pertencentes aos editores. Graham Shearing, de 24 anos, de Brunswick Place, Brighton, engenheiro eletrônico na Brighton Polytechnic, que fabricou 4 dispositivos, foi condenado a 15 meses de prisão. Ele também admitiu ter roubado equipamento da Politécnica. Ambos se declararam culpados. Em 1983, no editorial da sua publicação Magic Without Tears, Unexpurgated Comment Part 1, Oriflame, volume 6, número 3, Nashville, 1983, na página 511, Motta falou: "De acordo com informações recentemente recebidas da Inglaterra, o Sr. J.C. Ellis, ex-diretor inglês da Sociedade Ordo Templi Oriente Internacional, cometeu suicídio durante o solstício de verão de 1983. O Sr. Ellis tinha um extenso histórico policial quando ingressou na OTO. Como ele também havia solicitado aprovação da AA, foi recebido e tratado com total abertura, apesar do seu histórico e potencial vulnerabilidade à pressão oficial. Ele negligenciava persistentemente seu treinamento. Quando fundos se tornaram disponíveis para processar os ladrões de direitos autorais, o supervisor-geral já havia concluído que o Sr. Ellis não seria capaz de suportar a pressão mágica e material de um litígio prolongado. Portanto, o Sr. Ellis foi solicitado a renunciar à sua diretoria. Processos legais
por falta de representação inglesa confiável, foram iniciados nos Estados Unidos da América. Em dezembro de 1983, Martin Starr passou uma semana na casa de Mota. Dia 14 de julho de 1984, Mota escreve uma longa carta para McMurtry e detalhou o que Mota considerava as diversas falhas e traições por parte de McMurtry. Marcelo encerra a carta expulsando McMurtry da OTO. Você é um mentiroso, você é um traidor, você é indigno, você é incapaz, você é um pária. Morra na sua miséria. O vídeo de hoje precisou de bastante pesquisa. A partir de R$11, você pode ajudar financeiramente o canal e ter acesso a um grupo exclusivo de colaboradores no WhatsApp. O link para o meu Apoia-se está na tela e na descrição. O que segue na vida de Mota são duas batalhas judiciais. Uma no Maine, onde Mota processa a editora Weiser, e outra na Califórnia, onde os membros do califado processam Mota. Eu pretendo no futuro fazer vídeos detalhados do processo. Além disso, os processos levam em consideração muitas questões técnicas que não interessam a todo mundo, como se a Otto possuía personalidade jurídica e como a lei estadunidense lida com casos de direitos autorais de quem não possui personalidade jurídica. Sendo assim, eu vou dar um resumo bem breve do julgamento e seus resultados. Caso do Maine. Em 1984, começam as audiências no primeiro tribunal do circuito do Maine, no caso Marcelo Ramos Mota e The Society Ordo Templi Oriente in America versus Samuel Weiser Inc. Juiz James R. Erie. Essa é uma ação por violação de direitos autorais e marca registrada. O centro dessa controvérsia é o legado literário de Aleister Crowley, um cidadão inglês que morreu em 1947. Crowley foi a figura dominante na Ordo Templi Oriente, uma fraternidade secreta semi-maçônica fundada no início do século XX na Alemanha. Crowley escreveu prolificamente durante sua vida, e alguns desses escritos foram publicados pelo réu neste caso. Após sua morte, Crowley deixou os remanescentes literários à Ordo Templi Oriente. Os demandantes reivindicam a propriedade dos direitos autorais de Crowley e alegam que esses direitos autorais foram infringidos pelo réu. O demandante Mota é supervisor-geral da Society Ordo Templi Oriente, uma corporação do Tennessee organizada por ele em 1978. Os demandantes alegam que a SOTO é legalmente reconhecida como sucessora da OTO, ao qual Crowley deixou os direitos sobre seu remanescente literário. Mota alega ser sucessor de Carl Germer, sucessor de Crowley como Author Head of the Order, OHO, ou líder da OTO. Durante o julgamento no Maine, Donald Weiser foi intimado para entregar para exame pelo tribunal quaisquer cópias ou originais de qualquer correspondência dele, de seu pai, de seu cunhado Fred Mendel ou de qualquer empregado da Samuel Weiser Inc. com Carl Germer ou Sasha Germer nos 30 anos de relações comerciais deles com o casal. James Wasserman, no tribunal, disse que nunca tinha visto nenhuma correspondência. Mota disparou uma carta para os membros da OTO em busca de alguém que confirmasse a sua posição. Mota conta que um ex-discípulo dele, que não tinha motivos para querer ajudá-lo, se prontificou. James Daniel Gunter escreveu uma carta dizendo: "Quando eu visitei a empresa Weiser pela primeira vez em Nova York, me foi mostrado um arquivo de aço contendo uma volumosa pilha de cartas de Carl Germer a Weiser, todas muito bem organizadas. Aquelas que eu folheei tinham a ver com a publicação de O Equinócio dos Deuses. Mais tarde, durante o jantar, Donald Weiser disse-me que ele estimara o Sr. Germer e se correspondera com ele durante anos. Wasserman se ofereceu para copiar o conjunto inteiro das cartas para mim, pois havíamos discutido sobre preservar isso para a posteridade. Claro, ele nunca fez isso. A ação foi julgada pelo tribunal em um julgamento que durou 5 dias. Uma transcrição completa do testemunho foi preparada e as partes apresentaram alegações finais e propostas de conclusão de fato e de direito. O tribunal concluiu que os demandantes não conseguiram provar que possuem os direitos autorais de Crowley em suas capacidades individuais ou, alternativamente, que possam derivar à propriedade da OTO. Portanto, sua reivindicação de violação de direitos autorais
deve falhar. No final das contas, o tribunal determinou que a autora Soto, uma corporação do Tennessee, é, no máximo, uma entre os muitos reclamantes reais ou potenciais à membresia da OTO. Com as provas apresentadas ao tribunal, não é possível identificar uma cadeia de sucessão que permita ao tribunal reconhecer uma organização definitiva que tenha o direito exclusivo de usar o nome associacional OTO. Crowley identificou vários possíveis sucessores para si mesmo e Germer, e Mota não estava entre eles. O tribunal determinou que Germer não nomeou o autor Mota como seu sucessor. Quando discutiam possíveis sucessores em sua correspondência, tanto Crowley quanto Germer escreveram em termos vagos e não comprometedores. Ambos frequentemente mudavam suas opiniões sobre seus seguidores e, às vezes, sobre si mesmos. Seus julgamentos sobre os aspirantes à OTO com quem se correspondiam eram altamente subjetivos e não podem ser traduzidos por esse tribunal em critérios objetivos pelos quais a membresia atual da OTO possa ser determinada. Sua correspondência, com a maioria das cartas introduzidas no caso, está repleta de intrigas e recriminações. As provas apresentadas no julgamento demonstram que qualquer pessoa que se correspondera com Crowley e Germer sobre a OTO não poderia ser impedida de iniciar seu próprio grupo sob a bandeira da OTO. Assim sendo, é ordenado que o julgamento seja registrado em favor do réu. Nesse julgamento, Mota apresenta um argumento de que ele é o OHO da OTO, que esse cargo teria recaído sobre ele após a morte de Germer e a comunicação de Sash. Esse é um tema bastante polêmico e bastante complicado que não tem uma solução clara, mas é importante comentar aqui que foi o argumento que Mota usou. A decisão do julgamento acabou se fundamentando em uma questão mais técnica, a de que a OTO nunca teve uma personalidade jurídica, como se fosse um CNPJ. Se ela nunca teve, ela não podia transmitir bens. Assim, a Soto, com uma espécie de CNPJ nos Estados Unidos, não podia herdar os direitos autorais que Crowley transmitiu à OTO e, por consequência, não podiam processar outras pessoas por violação de direito autoral. Durante esse julgamento no Maine, uma das pessoas que depois foi Grady McMurtry. Ele aproveitou essa oportunidade para, através de um oficial de justiça, intimar Mota de que um processo estava sendo movido contra Marcelo na Califórnia. Também vale pontuar que depois dessa derrota no Maine, a Weiser pediu à justiça para condenar Mota a custas. E no final das contas, a justiça do Maine não acata o pedido da Weiser. O tribunal alega que, apesar de Mota não ter conseguido apresentar provas conclusivas da sua queixa, o seu pedido tinha algum fundamento para recorrer à justiça. Nesse ponto, não houve má-fé por parte de Mota. Caso da Califórnia. Em 13 de maio de 1985, o Califado moveu uma ação contra Mota. Vale comentar aqui também que nos Estados Unidos, quando é dito que o caso foi julgado entre dia tal e dia tal, significa que esses foram os dias onde houveram depoimentos e alegações por parte dos advogados. Mas o processo como um todo, ele levou anos entre preparações, depoimentos de fora das cortes, acordos e outros recursos jurídicos. Os autores eram Grady McMurtry, Ellen Parsons Smith, Phyllis Sackler, James Wasserman e William Heydrich. William Breeze e Kenneth Anger iam fazer parte do processo, mas isso tornaria os custos muito mais altos. Israel Regadier também ia figurar como autor, mas morreu antes disso. Alguns meses antes do julgamento, Mota pediu para os diretores da Soto renunciarem, para caso se ele perdesse no tribunal, os diretores não fossem responsabilizados financeiramente. Em janeiro de 1985, alguns meses antes do início do julgamento do processo da OTO Califado e a Soto, Martin Starr, que era diretor da Soto, recebeu uma cópia de uma carta que Mota havia enviado para o arquivo da Soto. Essa carta era uma troca entre Mota e um homem identificado como Sr. Grades. Eu não tive acesso a esse documento, então eu não sei exatamente o que está escrito. Mas pela transcrição do julgamento, parece que é uma carta em que Mota admite ao Sr. Grades que ele havia mentido sob juramento no julgamento do Maine no ano anterior. Martin Starr, de posse dessa carta,
que tinha chegado a ele por ser diretor da Soto, resolve se desligar da Soto e trocar de lado, entregando a carta ao Mackenzie, advogado do califado. Esse assunto é trazido no julgamento da Califórnia, mas o advogado de Mota, o Sr. Mitchell, consegue contornar isso. O Sr. Mitchell pesca que o Sr. Grades é advogado e alega que a carta poderia ser considerada como um pedido de aconselhamento jurídico e, portanto, sob sigilo. Mota não dá muitos detalhes sobre quem é o Sr. Grades, mas diz que é alguém que o ajudou a fazer o imposto de renda dele e deu consultoria para outros assuntos da Soto, além de ser discípulo de Mota na AA e não parte da Soto. A evidência não é admitida. Mota dá uma meia resposta de que ele teria mentido sobre a alteração dos rituais publicados por Francis King. Mota teria dito que alterou, mas na época não teria autorado ou algo assim. E esse assunto fica por isso mesmo, apesar de que o juiz do caso ter levado isso em consideração como indicativo de que o testemunho de Mota não poderia ser confiável. Isso acabou tendo um peso ainda maior, tendo em vista as diversas cartas em que, ora ele fala que é OHO, ora ele fala que ele nunca poderia ser. Eu perguntei sobre esse tema ao jornalista Peter Koenig, mas ele disse que não lembrava de ter visto esse documento, e se viu, não achou relevante para lembrar do conteúdo. Grady McMurtry convidou seu colega Michael Aquino, do Temple of Set, e agente da inteligência militar dos Estados Unidos, para assistir o julgamento. McMurtry pediu a Aquino para ir fardado para provocar as paranoias de Mota com o serviço de inteligência. É graças a esse julgamento que temos muita informação sobre essa história, em especial cartas e declarações. Por mais que não só Mota, como outros personagens dessa história tenham mentido durante o julgamento e que algumas decisões da Corte da Califórnia estavam equivocadas e, eventualmente, a OTO de McMurtry teria que obter direitos autorais de outra forma, o julgamento mostra o que naquele período de tempo essas pessoas defendiam e com base em que elas construíram as suas conclusões. Além disso, os documentos oferecidos passam por um crivo relativamente rigoroso. Sempre que uma carta era oferecida, era perguntado se a carta estava assinada, datada, se a caligrafia batia com a caligrafia do autor, se o autor reconhecia, se estava no envelope e coisas do gênero. A ação foi julgada de 13 de maio de 1985 a 17 de maio de 1985, perante Charles A. Legg, juiz distrital dos Estados Unidos, sem júri. Os demandantes compareceram por meio do seu advogado, Stuart I. Mackenzie. Os réus compareceram por meio do seu advogado, Robert E. Mitchell. Tendo sido apresentadas provas tanto orais quanto documentais por ambas as partes, a causa foi discutida e submetida para decisão, e o tribunal fez e arquivou, em 10 de julho de 1985, suas constatações de fato e conclusões de direito por escrito. Agora, portanto, o julgamento é proferido da seguinte forma. Eu vou dar um resumo de uma longa conclusão do julgamento. Item 8. A demandante, OTO, é uma corporação da Califórnia. Ela possui uma estrutura legal, é uma organização de membros, mantém registros, tem um conjunto de crenças, possui um conjunto estabelecido de procedimentos, realiza reuniões regulares, realiza transações financeiras, inicia e promove membros, e segue as crenças e práticas derivadas de Crowley e da OTO não incorporada anteriormente. É uma continuação da organização, crenças e práticas originalmente estabelecidas e conduzidas por Crowley e OTO. 9. O réu, Society Ordo do Temple Oriente, foi incorporado no estado do Tennessee. Soto não é a continuação da organização, crenças e práticas originalmente estabelecidas por Crowley e OTO. 11. A demandante Otto, que era de McMurtry, agora possui, detém todos os direitos e títulos, tem usado, usa atualmente e tem o direito de usar o nome Ordo do Temple Oriente, as iniciais OTO, as várias insígnias, registros e símbolos da OTO, todos os escritos e publicações de Crowley que não foram atribuídos a outros no momento de sua morte, as publicações de outros assuntos relacionados à OTO e as marcas registradas, marcas de serviço e direitos autorais pertinentes aos mesmos. Os réus não possuem, detêm ou têm qualquer direito de usar tais propriedades. 15. O demandante McMurtry é o OHO atuante da OTO nos Estados Unidos
e é o membro mais alto em geral. O demandante, McMurtry, foi pessoalmente designado por Crowley e continua a possuir 25% de interesse em Magic Without Tears de Crowley. 16. O réu, Mota, não é o OHO da OTO. 17. Em 1981, os réus publicaram e distribuíram certos livros na Califórnia e em outros lugares que continham declarações sobre os demandantes individuais listados abaixo. Certas declarações eram questões de opinião ou eram questões relacionadas a crenças religiosas e, portanto, estão protegidas pela primeira emenda. 19. Os demandantes enumerados nos parágrafos 17A, B, C e D não estabeleceram por provas suficientes quaisquer danos especiais, mas têm direito a danos gerais dos réus no valor de $10.000 cada. 20. As publicações das difamações dos parágrafos 17A, B, C e D foram feitas com malícia real pelos réus, com conhecimento de sua falsidade e com desrespeito imprudente pela verdade. E esses demandantes têm direito a danos punitivos dos réus no valor de $25.000 cada. 25. Os demandantes circularam entre membros da OTO uma carta escrita pelo réu, Mota, para Carl Germer, tratando de certos assuntos pessoais de Mota. Mota não demonstrou por provas suficientes que a circulação foi uma violação de seu direito à privacidade ou que a circulação lhe causou qualquer danos especiais ou gerais. A circulação não foi feita com malícia, mas em conexão com a disputa entre os demandantes e os réus sobre quem era o OHO e quem detinha legitimamente as propriedades da OTO. A circulação ocorreu e foi conhecida pelo réu Mota mais de um ano antes da apresentação da queixa nesta ação. O parágrafo 27 das Constatações Adicionais de Fato, página 1, afirma que o réu Mota não foi uma testemunha confiável. Seu depoimento foi incompleto, evasivo e contraditório, e foi desacreditado em aspectos importantes. Mota admitiu ter mentido sob juramento na ação mencionada na conclusão de direito 6. Não houve evidência confiável de que Mota, o réu, foi iniciado na OTO ou se tornou membro dela. Mota fez declarações anteriores inconsistentes sobre se ele reivindica ser ou não OHO. Curiosamente, William Heydrich foi o único que perdeu. O juiz decide 2. A favor dos réus Mota e Soto contra o demandante William E. Heydrich na terceira causa de ação. Logo após o julgamento, a renovação do visto de Mota foi negada. E em setembro de 1985, ele teve que retornar dos Estados Unidos para o Brasil. Eu, infelizmente, ainda não consegui nenhuma fonte confiável de informação sobre o período de Mota quando ele voltou para o Brasil. Então vai ficar para um episódio futuro. Sabe-se que ele morou em Ribeirão Preto, tentou fundar novos grupos, mas ele estava no estado mais irascível e paranoico até então, e eventualmente foi expulsando as pessoas dos seus grupos. Em 4 de julho de 1987, Mota perdeu no Tribunal de Apelações no norte da Califórnia, que registrou um memorando afirmando a decisão de 1985, determinando que amplas evidências seculares sustentam as conclusões do Tribunal Distrital de que a Otto demandante é e a Soto não é a continuação da OTO original, e suas conclusões de que McMurtry é e que Mota não é o OHO. Assim, o caso está efetivamente resolvido, a menos que um novo recurso seja feito à Suprema Corte dos Estados Unidos. Já a Suprema Corte recusou-se a ouvir o apelo de Mota. Mota começou a planejar uma viagem para a Europa. Na noite de 26 para 27 de agosto de 1987, Mota morreu de infarto do miocárdio e edema pulmonar. Ele foi enterrado em Petrópolis. Seus ossos foram enterrados em um ossuário sobre uma capela católica romana no cemitério local. Seu último testamento, datado de 15 de outubro de 1984, nomeava William Robert Barden, Cláudia Canuto de Menezes e Daniel Ben Stone, um advogado que havia pago pelas ações judiciais de Mota, como seus herdeiros, com a responsabilidade de continuar a sua versão da OTO e de eleger unanimamente seu sucessor, ou seguidor. Ele também declarou que Martin Starr
nunca mais deveria ser confiado. A morte de Mota causou uma série de cismas. Em 21 de dezembro de 1987, Cláudia Canotto se separou tanto de Bardem quanto de Stoner. É impossível não reconhecer o custo que tantas disputas judiciais e embates e ataques tiveram na psique do Mota. Então, se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, entre em contato comigo pelos links na tela ou na descrição. O falecimento do Mota pode parecer um ponto final na história, mas certamente é só um ponto e a história continua no parágrafo seguinte. É inegável a influência do Mota no Brasil e o que ele semeou enquanto cultura telêmica permanece até hoje. O Brasil é um dos países que mais tem interesse em Telemann, e os frutos que cresceram a partir dessas sementes que o Mota jogou podem ser vistos com clareza por todas as pessoas do cenário mundial. A história da vida do Mota precisa ser vista num contexto. Por isso que eu fiz uma série que inclui a história também da Phyllis Sackler e do Grady McMurtry, que são contemporâneos e que os embates e esquemas políticos caminham juntos para um novo renascer telêmico que acontece na década de 90. Se você não viu ainda a história ou do Grady McMurtry ou da Phyllis Sackler, ou mesmo a minha playlist sobre a história telêmica, o momento de ir lá, visitar e escolher alguém que você tenha curiosidade é agora.